Ju, prazer estar com você aqui hoje. Prazer também. É muito importante estar sentado com gente que capitaneia as coisas na frente do mercado imobiliário. E é uma satisfação para a gente estar com você aqui mais uma vez trocando uma ideia sobre o mercado imobiliário, sobre rotinas de trabalho que aumentam a performance, os resultados, e sobre tecnologia e inovação, que é tudo isso que está acontecendo no mercado de Vitória. Estava esperando esse momento. Estava ficando por último, não estava gostando, sou ciumenta. Vamos lá, então, já indo direto ao ponto aqui. Uma coisa que eu tenho observado é que muita gente tem entrado no mercado imobiliário e muita gente tem quebrado muitos tabus no mercado imobiliário. Eu acho que você talvez seja o maior case disso. Eu vejo que muita gente sempre falou no mercado imobiliário assim, para você ter sucesso no mercado imobiliário, você precisa de 10 anos, de 20 anos. E me corrija se eu estiver errado, acho que você tem 6. Fiz 7 agora. 7 agora. Maio, fiz 7 anos. Então, vamos lá. A que você atribui os resultados que você consegue construir de forma consistente hoje? Juliana, então, vamos lá. Eu acho que é mentalidade, né? Eu acho que você tem que ter muito bem definido o que você quer fazer e como você quer trabalhar, né? Desses 7 anos de mercado, durante 3 anos, eu não tinha essa ideia, eu nem sabia se eu queria continuar, se era realmente essa profissão que eu ia levar até o final. Tudo era muito novo para mim, é um mercado muito difícil, né? Realmente, para quem estava começando, como eu ainda não sabia, não trabalhava na metodologia que eu trabalho hoje, é um mercado muito difícil para quem está começando, porque, infelizmente, a gente tem ainda um mercado meio prostituído, infelizmente. Então, assim, corretores que não se valorizavam, né, os próprios corretores que não se valorizavam, clientes que não valorizam os corretores. Então, assim, eu tinha uma preocupação e uma incerteza se era isso que eu ia conseguir fazer. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com um objetivo certo, com uma forma correta, com um processo, né, com uma metodologia de trabalho, e uma empresa que me entregava também tudo aquilo que eu estava precisando, ferramentas, né, para trabalhar, treinamentos e tal, eu comecei realmente a ter uma outra visão e comecei a me apaixonar. E eu acho que é aí que está o ponto também. Eu acho que a gente tem que se apaixonar. Eu falo que o corretor de imóvel, ele não pode fazer por dinheiro. Ele tem que fazer por paixão. Ele tem que gostar de pessoas. É a primeira coisa, você precisa gostar de pessoas. Porque você só consegue ter sucesso se você tiver conexões, se você criar relacionamentos. E quem não tem esse jeito muito, né, de gostar de pessoas, de falar com pessoas, dificilmente vai ter sucesso. Vai vender, né? Eu acho que corretor ruim vende também, né? Uhum. E às vezes corretor bom também não vende. Mas eu acho que aquele que vai ter, para ter constância realmente no mercado imobiliário, para ser realmente diferenciado, você precisa realmente gostar do que faz, acreditar no seu trabalho, na forma que você faz, porque acreditando em você, você vai conseguir fazer com que o cliente confie em você, né? E hoje no mercado eu só vejo isso. O grande diferencial para dar certo, o cliente ele precisa ver valor em você, valor no seu trabalho e confiar em você. Isso eu falo sempre em todas as palestras que eu vou dar, ou em todas as entrevistas que eu dou. Não posso deixar de falar isso, porque isso é o que mudou totalmente a chave, que virou a chavinha para o sucesso. Não dá para fazer por fazer, sabe? Fazer só pelo dinheiro que vai entrar no seu bolso. Isso é consequência, isso vai vir. E quanto mais você conseguir trabalhar com a certeza de que o que você está fazendo é realmente para ajudar o seu cliente, pensando nele, o sucesso vem no seu tempo. Eu vejo que muitas vezes uma das coisas que mais sabota a construção de confiança do cliente no corretor é a ansiedade do corretor de botar a mão na grana da comissão. Exatamente. Como é que você faz para gerenciar suas emoções e não deixar que isso aconteça e jogue contra você? Eu não falo de dinheiro nunca. Eu fico muito claro para mim, para o meu cliente, que eu estou ali para prestar serviço para ele. Ele sabe que vai vir a comissão, que existe uma comissão. Óbvio, né? você está trabalhando. Eu estou trabalhando, então isso tem que ficar muito claro, que eu não estou trabalhando de graça, eu não tenho como trabalhar de graça. Anunciar apenas um imóvel é trabalhar de graça,
né? Sim. Se você só anuncia o imóvel, não é certeza de venda, Não vale nada. você está trabalhando de graça. Quem trabalha de graça? Ninguém trabalha de graça. Sim. Né? Um médico, um psicólogo, psiquiatra, Não, ninguém. advogado. E ninguém merece trabalhar de graça. Ninguém merece Não é trabalhar digno. de graça, porque trabalho dá trabalho. É. Trabalho dá trabalho. Eu estou doando o meu tempo para essa pessoa. Então é muito importante que o cliente fique muito claro isso para o cliente. Eu não sou o corretor que trabalha de graça. Você pode encontrar corretores aí que talvez trabalhem de graça, que trabalhem por 3%, por 2%. O meu tempo é precioso. E a Né? qualidade do serviço dele é proporcional ao que ele aceita. Exatamente, Né? exatamente. Às vezes eu falo muito com o cliente, olha, você pagar 5% de comissão para um corretor que não faz nada é muito. Você pagar 6% de comissão para um corretor que realmente te entrega o trabalho, te entrega o que está te prometendo, é justo. É muito justo. Então, eu acho que ali você já fez. Então, assim, meus clientes, a maioria dos meus clientes são referenciamentos, são clientes já ou amigos de amigos, então eles já vêm com essa confiança já meio que quebrada, mas óbvio que se eu não gerar valor ali, não mostrar realmente, né, porque pode ser quebrado ali no momento, mas ele já tem. Agora, clientes ainda que não me conhecem, tal, sempre demonstrando que eu estou ali para ajudar, não para tirar o dinheiro dele, né? Eu acho que isso é o principal. É conseguir gerenciar isso ao ponto de a ansiedade não quebrar a energia e a relação de confiança. A ansiedade vem do corretor, aquele que precisa de dinheiro. Infelizmente é isso. O corretor que está trabalhando sem um tostão para comprar o seu café da manhã, o seu almoço, dificilmente vai conseguir fazer isso. Porque é isso, aquele corretor que está trabalhando, que precisa daquele dinheiro para o final do mês pagar seu aluguel, comprar seu almoço, dificilmente ele vai conseguir controlar a ansiedade. Então, assim, melhor dos mundos, corretor, ele tem que se preparar para ser corretor. Ele tem que ter uma poupança. Planejamento orçamental. Isso fez a total diferença na minha vida quando eu iniciei há 7 anos atrás. Eu tinha 1 ano ali de dinheiro que eu não precisava, né? Não precisava ganhar nada. Absolutamente. Eu tinha aquele meu ano, então eu consegui, inclusive, investir na minha marca pessoal, investir. Então, isso fez uma grande diferença. Eu sei que nem todo mundo tem, né? Aliás, a grande maioria não tem essa possibilidade, mas precisa ter. Um pouco que seja para se sustentar durante pelo menos uns 6 meses. Porque senão não existe, é impossível. Não adianta eu falar que o corretor não pode ser ansioso, porque não tem como você precisar de dinheiro, você precisar de dinheiro para comer, para pagar um aluguel, como é que você não vai ser ansioso? E aí você passa isso para o seu cliente, não tem, eu tem acho jeito. Pra você ficar aí vai na pressão, né? Acho que para você ficar sóbrio na mesa, para você não perder a clareza das coisas, você precisa desse planejamento orçamentário. Precisa. Porque senão, em algum momento você vai deixar escapar. E aí quando o cliente sentir isso, o negócio cai. Exatamente. E uma outra coisa, tem muita gente que faz as duas coisas junto, quer dizer, eu entro para ser corretor, mas não largo o meu trabalho, né? Que é uma estratégia que, por um lado, né, eu entendo que é a forma que essa pessoa tem, mas que eu acho que também não dá certo. Eu acho que é melhor continuar nesse trabalho, guardando uma grana, tirando um pouco daquele dinheiro que recebe, vai guardando uma grana, porque para ser corretor não pode ser plano B, não pode ser plano C. Você tem que se dedicar da hora que você abre o olho à hora que você fecha o olho. Eu acredito muito nessa visão e eu digo mais, eu acho que um dos principais pontos que vai separar, que vai criar uma barreira de entrada no mercado imobiliário é justamente o orçamento do profissional, que vai refletir na percepção de valor do cliente. O cliente vai sentar com um corretor mega profissional, com um nível de qualidade altíssimo de entrega, e esse cara ele tem um orçamento para ele operar desse jeito. E quando ele sentar para conversar, às vezes com um amador que ele está delirando ainda em entrar no mercado imobiliário, achando que ele não vai precisar de nada, vai fazer tudo ali artesanal, eu faço contrato, eu faço vídeo, enfim, eu vou fazendo... Se virando nos 30, né? Exato, aquele improviso eterno, tudo é o WhatsApp, tudo... O corretor, às vezes, básico, um celular bom, isso é básico de corredor. Um bom celular não precisa ser o 17 Pro, não, mas um bom celular.
e um computador. Não tem, porque a não ser que você fique dependendo de imobiliária, que tenha imobiliária assim mesmo. Nossa imobiliária lá é grande, 19 anos de mercado, a gente tem lá uns 6 aparelhos de computador, 7, mas assim, nós temos hoje 60 corretores. Sim. Não tem como não ter, às vezes entra um corretor que não tem um computador. A gente trabalha com estudo de mercado. Como que você vai apresentar o estudo de mercado se você não tem nenhum computador para apresentar o estudo? Como é que você vai procurar imóveis no portal se você não tem... Enfim. Nós estamos no meio de uma revolução tecnológica com inteligência artificial e tem gente presa ainda no analfabetismo. Que nem um computador tem. Exato. Né? Que nem um computador tem. Aí é difícil. Então, aí não tem como. Eu acho que isso vai separar muito o joio do trigo. Fora a questão de ferramentas. Você deve ter Canva. Muita gente tem CapCut. Pago tudo. Que vai embora. Eu pago Canva profissional, CapCut profissional, ChatGPT profissional, Cloud profissional. Ferramenta tem que ter, não tem que ter, porque é o que vai diferenciar. Você pode não ter, mas também não adianta você achar que com isso, sem ter nada disso, você vai ser um corretor de alta performance. Você pode ser um corretor, você pode fazer uma venda, pode fazer outra, mas de alta performance... Eu acho que esse cara, ele é um torcedor do mercado, porque ele sai de casa, ele fala para a família dele que ele vai trabalhar. E às vezes, né, aí tem aquele drama do trabalhador brasileiro, né? Tô indo para a luta, tô indo para a batalha. Sim. E quando chega no momento decisivo com o cliente, você está despreparado, toda a energia, todo o seu tempo dedicado, vão pelo rato. E assim, até para a gente fechar aqui, eu não tô desmotivando as pessoas que estão iniciando e que não tem, né? Eu já vi vários cases de pessoas que começaram realmente muito de baixo e conseguiram chegar lá. Mas volto no que eu te falei, qual é a diferença? A mentalidade. Sim. A mentalidade. Você tem que saber como chegar lá. Você pode começar do zero, mas você tem que se planejar para fazer tudo isso aí. Você tem que saber que para você ir crescendo gradualmente, você tem que ir se desenvolvendo e ir investindo em você mesmo. Já pegando o gancho, então, para a gente partir para a segunda. Em algum momento, deu algum estalo e você percebeu que você precisava fazer algo diferente. Em que momento você sentiu isso e o que você precisou fazer de diferente, o que você precisou dizer não para, de fato, construir esse processo que te traz resultados consistentes? Então, assim, quando a gente começou a trabalhar na Remax, né, a empresa Remax, que veio com uma metodologia de trabalho diferente e tal, veio o foco muito grande em proprietário, né? Nosso foco Remax é atender cliente vendedor, que na verdade é prestar serviço para esse cliente vendedor. E para isso a gente precisava justamente, né, apresentar um estudo de mercado, apresentar um plano de marketing. Então, para utilizar a metodologia da Remax, a gente tinha que ter ferramentas e tinha que trabalhar muito com isso. E existia a questão mais importante, que era o posicionamento de Juliana. Então, quando entrou na Remax, a gente via toda uma diferença. O corretor, quando vai botar uma placa, bota o seu rosto, né? Que não existia isso aqui. Né? Então, a gente já começou dali, né? Então, aí eu tive minha primeira... Meu histórico, né? Que é minha venda histórica lá, que foi da casa na Saturnino de Brito, que eu taquei uma placa maior, muito grande, em 2 lados de esquina. Quando eu botei minha cara, eu comecei a sentir exatamente isso. As pessoas me procurando, as pessoas falando aquela loura da placa, né? As pessoas me procurando, indo na agência querendo falar, eu quero falar com aquela loura da placa. Então ali foi o estalo de eu falar assim, eu preciso realmente me posicionar, eu preciso realmente exatamente, posicionar profissionalmente, e eu preciso realmente me fazer vista, ser vista, né? Porque muitas pessoas ainda nem sabiam que eu era corretora, né? Eu estava 3 anos já no mercado, mas eu tinha amigos que nem sabiam que eu era corretora. Então, quando eu via que aquilo ali era realmente o que eu poderia abraçar ali, né? Para eu poder começar a entrar no mercado de Vitória, porque, como eu falei, é um mercado difícil e já com vários corretores já, né? Já de alta performance, em outro nível. E eu não tinha a menor expectativa de que eu fosse chegar num nível tão rápido. E aí que eu acho que as ferramentas que a gente utiliza é o que te ajuda a chegar mais rápido nos lugares, né? Nesse lugar aí mais alto,
né? Eu não falo nem de sucesso, porque eu acho que ainda está muito longe, assim, né? Mas, graças a Deus, hoje eu estou num lugar que eu não imaginava que eu chegaria em tão pouco tempo de mercado. Mas então foi isso. Então aí eu comecei realmente, o estalo foi investir em mim, investir na minha pessoa, em ser lembrada, em fazer bastante utilização de rede social fortemente, contratação de assistente para poder me deixar tranquila para poder fazer o que eu precisava ser feito, né, pegar os lugares onde eu me posicionava ali, na região da Praia do Canto principalmente, mas não só ali, mas fazer essas campanhas de marketing, né? Então, ali foi esse momento que eu virei a chave para eu poder realmente começar a engatar aí nessa carreira. Para fechar esse primeiro bloco, a gente fala muito do que fazer. Se tivesse um corretor começando, o que você acha que ele não deveria fazer? Porque o básico bem feito funciona. Uhum. E muitas vezes a gente sabe o que é o básico bem feito. Uhum. Mas tem muito ruído no mercado. É. E aí, o que você acha que são esses principais ruídos aí que podem sabotar o caminho do corretor? Duas coisas importantíssimas. É trabalhar de graça. Eu acho que o corretor não tem que trabalhar de graça. Ele tem que se valorizar. Não pegar qualquer imóvel só para ter aquele imóvel. Ele perde dinheiro, porque ele perde tempo. Se você perde tempo, você perde dinheiro. Às vezes a pessoa acha que não está perdendo dinheiro, porque não está investindo nada. Porque um imóvel no mercado aberto, corretor nenhum investe pouco, muito pouco. Sim. Fazer um vídeo hoje não é mais caro, já foi caro lá atrás, não é mais caro hoje. Pegar, tirar foto profissional e fazer vídeo, não é esse. Não é o que é caro. Fazer um tráfego pago, às vezes é caro, mas sabe quanto que os corretores costumam gastar? R$1.000 por mês, aquele que gasta muito. Esse é investimento de corretor aí do mercado aberto que vai colocar. E ele tá certo, porque, aliás, eu acho que corretor não tem que gastar dinheiro em um tráfego pago para aquele cliente que não tem compromisso. Não tem compromisso com você. Total. É temperar a salada para o outro comer. Ele Sim. vai lá, vai fazer o patrocinado, vai investir o dinheiro dele naquele imóvel que ele não tem, porque está no mercado aberto, ele não tem aquele imóvel. Ele gastou R$500, R$1.000, R$2.000, R$3.000, para amanhã ele receber a notícia que o imóvel foi vendido por outro corretor. Desvalorizou o trabalho dele enquanto poderia ter investido numa relação comercial recíproca. Exatamente. Então isso para mim é um erro enorme ainda de corretores do mercado. É trabalhar de graça. Você se desvaloriza, e aí você está gastando também seu tempo. Porque você está levando o cliente naquele imóvel, você não tem, que nem sempre vai comprar, e você não tem, né? Está gastando ali seu tempo e você não tem garantia nenhuma de resultado. Então são duas coisas, trabalhar de graça e pegar imóvel com preço errado, que é outra coisa que também você está mentindo para o seu cliente. Você não está sendo transparente para o seu cliente. Sabe por quê? Porque não quer magoar o cliente, ou não quer, né, não quer agradar. Ou quer agradar, tem medo do então ele não dar captação porque ele falou o preço, né, porque ele mostrou que o preço realmente não é esse. Então, assim, o cliente quer 3 milhões de imóvel dele, o corretor sabe que o imóvel dele vale 2,5, 2,300. O corretor sabe, mas ele não fala isso para o cliente dele. Ele vai lá e anuncia um imóvel por 3 milhões e deixa aquele cliente com o imóvel 1 ano no mercado. Às vezes o cliente está fazendo projetos de vida em cima daqueles 3 milhões. O que ele quer comprar é mais caro. O que ele quer comprar é mais caro. Já aconteceu isso mais de uma vez com um cliente meu que estava com imóvel no mercado, porque o corretor falou com ele que valia tanto, ele comprou outro imóvel em cima daquele valor que o corretor aceitou trabalhar, e ele quase perdeu o imóvel dele, porque ele ficou mais de um ano com o imóvel dele para vender, e foi vender com aquele preço lá atrás que a gente falou que valia. Então, é outra coisa que eu acho realmente muito errado, que o corretor não pode fazer, é aceitar trabalhar imóvel ou anunciar o imóvel com um preço que não é o preço que o mercado está absorvendo, sem um estudo de mercado. Como é que você consegue fazer isso? Tem que apresentar um estudo de mercado. Então, duas coisas aqui, né? Não trabalhar sem gestão. Exatamente. E não trabalhar com preço inflado. Exatamente. Vamos lá. Bom, acho que o mercado imobiliário ele resistiu durante muito tempo à inovação, e agora a inovação está vindo no meio de uma revolução. Não é só o mercado imobiliário que está vivendo essa revolução, mas acabou que
como ficou muita inovação reprimida, eu costumo brincar que a gente está em ano de cachorro, 10 anos em um ano, passando de uma vez. Tá. Quando você está aprendendo uma ferramenta, já vem Já outra, já 5.0. Eu estou entrando lá no ChatGPT, comecei a pedir, acho que ele está cansado de mim, porque eu peço tanta coisa. Teve um dia, foi semana passada, você acredita, que o ChatGPT chegou para mim. Eu trabalhei o domingo inteiro, de 9 da manhã, fazendo esse negócio de tráfego pago que eu estava aprendendo e criando imagens. Quando chegou a noite, você acredita que ele falou assim: Juliana, eu acho que você precisa descansar. Cara, eu fiquei abismada. Eu falei, não tô acreditando que ele tá me pedindo isso. Eu acho que você precisa descansar para a mente ficar um pouco mais dessa forma. Incrível isso. Aí eu tô lá no chat, daqui a pouco ele já tá mandando a mensagem que eu já tenho que ir pro 5.5. Porque parece até que ele tem consciência, começa a criar consciência. Sabe que eu tô em casa, que eu tava em casa, tava trabalhando em casa, no domingo, né, em casa. Você precisa descansar. Eu fiquei impressionada, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. E qual é a sua visão disso tudo, a nível de impacto para os profissionais de mercado, para quem é corretor? O que você acha que vai acontecer nos próximos 12 meses, 24 meses? Eu acho que, assim, sem dúvida, vai ficar só realmente quem está entrando, quem está se profissionalizando e quem quer aprender de tecnologia, de informação, de dados, né? Você precisa entender de dados, você precisa saber de dados, enfim, e tecnologia, inteligência artificial, isso tem que fazer parte da sua vida, porque senão ele vai ficar para trás. O que vai acontecer é que ele vai ser esquecido, né? Porque aquilo que a gente falou aqui desde o início, né? A gente tem que trabalhar posicionado, a gente tem que estar sempre aparecendo, né? E a gente tem que trazer o novo. Então, se você não acompanhar, você não vai saber nem conversar com o seu cliente, porque o cliente, como você mesmo falou, não é só no mercado imobiliário. Sim. O cliente, ele está nesse meio também, né? Ele está passando ele está fazendo a mesma coisa dilema, onde ele está trabalhando, exatamente. Na empresa dele. Na empresa dele, ele está passando por tudo isso. Então, assim, a gente tem aí a empresa Remax, que acabou de ser comprada, né? Sim. Pela Rio Brokerage, que é uma empresa de tecnologia imensa. Sim. Né? Então, uma empresa de 53 anos de mercado. Foi vendida por uma de 10. Foi vendida para uma de 10. Para uma de 10 anos de mercado. Eu vi isso. E que vem para passar o carro, porque realmente aquela coisa, né? A empresa antiga, ela vai ficando vovozinha, ela vai ficando um pouco para trás na tecnologia. E a empresa, que bom que a Remax, a LLC, entendeu que ela precisava disso, né? E então, assim, a gente tem graças a Deus, grandes expectativas aí, boas de melhora também pra gente em ferramentas. Mais uma vez, em tecnologia e em ferramentas. Metodologia não vai mudar em nada, porque a pessoa não mexe. Porque a metodologia, o que a gente trabalha, o corretor, não vai ser substituído nunca, porque é humano, é relação humana. Acabou, isso não vai mudar. Então, a metodologia de trabalho, a prestação de serviço, como você vai lidar com o seu cliente, como você vai falar com o seu cliente, isso não muda. O que muda é a tecnologia, que vai trazer ferramentas para acelerar o processo, para a gente trabalhar mais rápido ainda. E, obviamente, trazendo aí pontos positivos também, vantagens para o nosso cliente final. Essa aquisição realmente é um movimento grande, porque se você pegar as empresas tradicionais, elas tentam encaixar a tecnologia no processo. A The Brokerage, ela tem tecnologia nativa no DNA dela. Então, é totalmente diferente. Ela nasceu assim. Exatamente. Ela nasceu assim. E vamos lá. Vitória é a capital com metro quadrado mais caro do Brasil. Mentira. Mentira. Eu discordo totalmente dessa frase, até mesmo várias vezes eu reparei que essa manchete era posta, e se você fosse olhar o ranking, Vitória estava em terceiro. Então, assim, acho que é muito mais post para engajamento do que, de fato, ter propriedade. E eu não sei até que ponto eu ainda acho que isso acaba atrapalhando, porque os corretores gostam muito de... Eu nem gosto de ficar postando sobre isso, de verdade, mas respeito quem posta. Porque acaba trazendo o que está trazendo para a gente. Os clientes estão assustados com isso. Eles, em vez de... Por um lado, as pessoas acham que vai valorizar mais, eu acho que não. Eu acho que a gente tem outras formas de demonstrar.
É a né? forma Eu como acho que é a forma que a é informação é colocada. Eu acho que tem muita gente que está colocando informação errada aí, está gerando um ruído de comunicação. Totalmente. Eu vejo que algumas vezes até os corretores falam assim, eu falo para o cliente que o imóvel vale tanto, que o valor é tanto, e o cliente não acredita. Eu falo, então, mas o cliente não é obrigado a acreditar em você para começar. Uhum. Ele já está te dando um voto de confiança conversando com você, senão ele nem estaria falando. Nem estaria ali. Mas é a forma como você coloca a informação. Se você simplesmente narra o preço, tipo, qual o laço da informação que você tem. Agora, independente disso, com certeza a Vitória ganhou muito holofote nacional aí por conta da curva de valorização. Curva de valorização não é a mesma coisa que preço mais alto. Não vamos confundir as coisas. Exatamente. E a que você atribui a essa valorização que tem acontecido em Vitória, principalmente aí dentro da sua casa, que é Praia do Canto? Gente, é falta de terreno, né? Falta de espaço. Nós vivemos numa ilha, então isso não tem como ser diferente. Hoje, um terreno dentro da Praia do Canto, ele, né, para ser incorporado, ele já começa com um custo muito mais alto e com valor de permuta, de porcentagem, que antes era 20%, 25%, já está 40%, 45%. Sim. Então não tem como. O incorporador, ninguém trabalha de graça, vamos combinar, né? Sim. Então o incorporador para construir, e a construtora para construir, tem que ter valor, né? Tem que valer a pena. Para isso a permuta aumenta, para isso o valor de terreno aumenta e, obviamente, o cliente final vai pagar esse custo, sim. Então, assim, e uma outra coisa. E por que vai? Porque tem demanda. Enquanto tem demanda, né? Enquanto vai ter muita demanda, o valor vai indo. Tem demanda e pouca oferta, que é o que está acontecendo na Praia do Canto. E aí eu estou falando de lançamento. Falando no meu caso de terceiro, que eu trabalho muito, que é o meu foco realmente, né? 90% das minhas vendas é terceiro, é simplesmente questões de demanda e oferta. Simplesmente isso. Praia do Canto, hoje, quando eu apresento estudo de mercado, hoje eu já trabalho com outro olhar. A gente precisa ter um momento de mercado, a gente tem que estudar um momento de mercado. A gente, quando vai fazer um estudo de mercado e fazer a conclusão, a gente tem que ter esse olhar. Porque dentro do mesmo bairro da Praia do Canto tem imóveis que têm mais demanda e imóveis que têm menos demanda. Então não existe falar que na mesma rua você pode ter um imóvel com metro quadrado de 18 mil e outro de 12 mil. E nem sempre é só questão do ano de construção ou é sol da manhã. Não. Porque aquele imóvel tem muita demanda. Esse imóvel aqui não tem muita demanda. Por algum motivo. Enfim, são vários. Não tem vista aberta, enfim, vários motivos. Mas na mesma rua tem aquele imóvel que tem demanda e aquele imóvel que não tem demanda. Isso vai dar diferença, às vezes, de 20% de um imóvel para outro, de valor de metro quadrado. Sabe o que eu vejo? Além dessa questão que você falou, é o seguinte, tem uma máxima no mercado de investimentos, no mercado financeiro, né, que eles dizem que investimento se calcula pelo quanto você pode perder. Porque o quanto você pode ganhar é uma expectativa. E aí eu pergunto, qual é o seu risco de fazer uma compra de um apartamento na Praia do Canto e você perder dinheiro? Nenhum. Não existe. Hoje, inclusive, saiu uma notícia falando do abismo de valor de metro quadrado da Praia do Canto comparado com outros bairros. E eu acho que é por isso. A chance de você perder dinheiro ali na Praia do Canto é mínima. Você pode ganhar no aluguel, você ganha na valorização, você ganha... se você pensar em fazer short stay, dá para você ganhar... De qualquer jeito. Em várias frentes. Nunca viu, não tem na história, na nossa história, imóvel... Já não tem, não é só na Praia do Canto, né? Na verdade, eu acho que imóvel já é um bem que dificilmente você vai perder dinheiro, a não ser que você compre errado. Sim. Porque tem gente que compra errado. Compre mal, né? Compra mal. Sim. E aí, por isso que eu falo que é importante você estar com o seu corretor de confiança, porque o imóvel, ele precisa, sim, da consultoria do cliente, para ele não pagar um preço mais alto, para ele não pagar um imóvel que tem problema de documentação, para ele não pagar num imóvel mais do que ele vale. Sim, às vezes... Mais do que ele vale. Tipo, pegou um desavisado, né? O vendedor que quer pegar um desavisado. Aí esse cara faz mau negócio. E aí eu acho que entra muito também do que a gente faz e do que vocês também fazem, né? Eu cada vez mais tenho posicionado a gente como um sistema de informação. Nosso papel é organizar as principais informações do mercado. E a parte de precificação está
obviamente, diretamente ligada, porque no mercado imobiliário, qualquer diferença é muito dinheiro que você deixa na mesa. Me fala aqui, na frente do cliente, desde que você começou a ser parceira nossa, o que você sentiu de diferença? Não somente assim, a nível de dados, mas da percepção do cliente na hora de tratar com você. Confiança. Com tratamento, com um estudo de mercado, com dados bem informados, não tem como o cliente não confiar em você, fica muito difícil. Ele pode no final falar assim, aliás, muitos falam, eu entendi, faz todo sentido, mas eu não quero vender por esse preço, ou eu não posso vender por esse preço. E aí vai ser uma escolha que ele vai ter que ter de ou ele esperar chegar ao preço que ele quer, ou ele mudar a rota dele. O que acontece nesses casos? Você acha que é porque a expectativa dele foi quebrada naquele momento, ou você acha que é porque ele vai precisar amadurecer mais uns 3, 6 meses até cair na real? Eu acho que precisa amadurecer um pouco mais, precisa amadurecer porque dá um impacto. E às vezes porque vai precisar mudar a rota dele, porque ele estava com expectativa, porque quem está vendendo é porque quer comprar outra coisa. Sim. E aí muitas das vezes, alguns dos casos, muitas não, mas alguns dos casos, ele quer comprar um com menor valor e sobrar dinheiro. E isso está difícil de acontecer, principalmente dentro da Praia do Canto. Eu já tive cliente meu que eu falei assim, não vende, tem pouco tempo. Ele queria vender um de 4 quartos que ele tem para comprar um de 3 quartos e sobrar um dinheiro para investir numa outra, né, numa terrinha, Santa Teresa e tal. E aí eu mostrei para ele que a diferença hoje de um 3 quartos, que ele queria manter no mesmo bairro, para um de 4 quartos, do que ele tinha, onde ele estava morando, a diferença era muito pequena, ele não ia conseguir fazer o que ele pretendia fazer. Então, ele desistiu de vender. Entendeu? Falou, desistiu de vender. Então, assim, quando você bota ali as cartas na mesa, quando você demonstra e fala, olha, esse aqui, a gente tem até um valor que a gente pode ser otimista, dá para trabalhar. Agora, passou daquele limite do otimismo, aí já virou muita emoção, muito sentimento. Você não tem nem como convencer o outro lado. Aí não adianta. Da lógica matemática daquilo, né? E aí tem muito aquele cliente, não tem pressa. Aí eu tenho pressa. Sim, né? Você está botando tempo, trabalho e dinheiro. Eu tenho pressa, sou contratada para resolver seu problema, para eu poder vender. E eu não quero ficar 1 ano com você, 2 anos. Eu quero ficar a vida inteira com você, né? Eu quero ficar a vida inteira com esse cliente, porque ele vai confiar em mim, vai gostar do meu trabalho. Eu quero ficar a vida inteira, mas não com o imóvel dele. Sim. 1 ano. Sabe? 2 anos. Não quero isso. E vocês hoje, se vocês têm um processo de usar tanto com o comprador quanto com o vendedor, é mais com o vendedor no momento da captação e automaticamente na hora de negociar a proposta, aquilo dali é apresentado? Não, o estudo de mercado ele serve para o comprador e para o vendedor, sem dúvida nenhuma. Isso eu falo também com o meu cliente, porque se o cliente também está colocando um preço muito abaixo daquilo que eu apresentei no estudo, aí eu quebro a minha confiança também. Pô, você me falou que vale isso, e agora está vindo com uma proposta 100 mil abaixo, 200 mil abaixo. Então, todo estudo de mercado ela tem sua margem de erro, que não é a margem de erro, né? Que a gente fala valor otimista, valor competitivo, pode acontecer, né? 5%, 10% no máximo. Mas muito abaixo, eu tenho que pegar esse comprador e mostrar, olha, esse imóvel passou por esse estudo de mercado, eu vou te apresentar. Posso te apresentar esse estudo de mercado para você entender por que esse imóvel vale isso. Então, é para os dois lados, sem dúvida. E me fala aqui, a gente é um sistema de informações e vocês trabalham com informações. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa ideia de que corretor vende sonho, porque eu acho que isso coloca muito as coisas numa direção emocional e menos racional. E ninguém compra imóvel. E sonho fica menos... você não vai tatear, né? Sonho é um sonho que pode vir a acontecer. Como se o preço não importasse. Não, isso não existe. Não vai vender sonhos, a gente vende a realidade. Exato. Ali, do desejo. Teve alguma situação que, por exemplo, você precisava de uma informação na hora, na mesa, por exemplo, o cliente comparou com outro apartamento que ele viu e ele falou que o apartamento era maior do que o que você ofertou. E não era, que você conseguia acessar na hora. Ou então ele tentou blefar com você, dizendo que, meu vizinho vendeu por tanto. Mas aqui a informação não está muito bem essa, não. Você né? lembra de algum caso determinante ali? Que eu já tive casos, sim, de precisar
dentro do mesmo prédio, fazer uma avaliação rápida. E aí eu utilizar ali a ferramenta do Resus para poder olhar a média dos vendidos. Apresentei ali na hora, rapidamente, até porque ele estava na dúvida, né, se ia vender, se não ia vender. Eu tive que fazer algo rápido ali e já fiz. E teve um tempo atrás também que teve essa informação, eu achei estranho, porque não era informação que estava lá dentro, e ele realmente tinha... Era a diferença de R$400 mil. R$400 mil. Estava falando que era 4.800, vendeu 400. Mas também tinha essa informação, aí depois ficou sabendo, porque achou que fosse um valor direto com o proprietário, teve um pouco dessa diferença ali. Mas ele viu que eu tenho informação. Independente se a informação está certa ou está errada, eu volta e meia utilizo ali para ver informação. Porque eu volta e meia eu entro para ver a construção, né? Porque a gente não guarda tudo de cabeça. O cliente pergunta, qual o ano de construção desse imóvel? Então eu já entro lá no aplicativo, lá no site do Resus, se eu não sei de cabeça, já entro e mostro, ó, aqui, planta, acontece muito, aqui tem 150 metros quadrados, não tem 110, olha a planta. Sim. Você mostra ali na hora, sim, entendeu? Então... É legal você falar disso, porque, assim, uma coisa que eu percebo é que ter uma figura neutra na mesa ajuda muito. Exatamente, exatamente. Você percebe... Tecnologia, porque quando... Todo mundo hoje sabe que tem, né? Você perguntar o chat, ele vai te falar, né? Quando você tem ali, mostrando para ele que eu tenho realmente uma plataforma, que me tem todas as informações de ano de construção, de planta, de vendidos, agora do nome de todos os prédios, que eu amei isso aí que você colocou lá, de todos os prédios, um do lado do outro, enfim, você tem uma plataforma que você tem isso tudo na sua mão, que ele vê que você está totalmente alinhada à inovação. Sim. Como que esse cara não vai te dar valor com isso? Sim. E aí tira o atrito da mesa, né? Porque é uma figura neutra cujo principal objetivo é organizar as informações de mercado. Exatamente. A conversa encerra ali. Não, então tá. É verdade, você tá certa. E aí você vai explicando também, porque é muita falta de informação que os clientes têm. Juliana, não é nem por maldade, não é nem por... É realmente falta de informação, o que está na escritura, construção total, útil, nananã. Que a falta gente um lugar para todo mundo ali se referenciar. Falar a mesma língua, e se referenciar. Você tem um lugar de referência, né? Se o cliente tiver acesso a essa plataforma, ele vai ficar muito mais seguro também, né? Entendi. Ju, e aí só para finalizar, o que você acha que um corretor que opera de forma artesanal, sem tanto engajamento com tecnologia. Eu falo da gente, mas também não me limito a isso. Eu costumo falar que qualquer ferramenta ajuda a fazer uma catequização digital ali do corretor. Mas qual o risco você acha que esse profissional corre? E aí, em quanto tempo que você acha que ele pode acabar ficando irrelevante no mercado? Então, primeiro ele está perdendo tempo, né? Como vou insistir nessa palavra tempo. Tempo é dinheiro. Porque essa ferramenta, um estudo que pode durar 4 horas de estudo, ela pode quebrar para 2 horas de estudo, né? Então, ele está perdendo tempo se você não tem as ferramentas. Se você não tem um Resus, se você não tem um chat, se você não tem um Canva, enfim, se você não tem ferramenta, você vai demorar muito mais para isso. Enquanto ele está perdendo tempo, nós temos mais de 11 mil corretores aqui. Tem outro que já está na frente. Tem outro que já está fazendo isso aí. E aí ele está perdendo autoridade. Ele vai perdendo autoridade também. Então, assim, eu acho que... E aí começa a não produzir, e aí começa a se frustrar, e aí depois tem que passar para um plano B. Então ele vai, com uns 2 anos aí, ele... Para finalizar, como é que você acha que vai ser 2027, mercado imobiliário de Vitória? Nossa Senhora, depois de outubro? Depois de outubro? Olha só, mas, assim, claro que o contexto político-econômico ele influencia em todos os mercados. Mas não tenho medo mas de política, não, a roda não para, terceiro muito menos, mas lançamento também, a gente trabalha com produtos necessários, faz parte da necessidade das pessoas ter onde morar. Não tem jeito. Então, pessoas vão continuar casando, separando, tendo filho, perdendo entes queridos, então precisando aumentar de casa ou diminuir de casa, isso não vai mudar.
né? Vitória está realmente crescendo muito, muitos projetos aí para o turismo, muito projeto, tanto Vitória até quanto Vila Velha também. Então tem muito projeto de turismo, muita melhoria ali no Barro Vermelho, melhoria na Enseada do Suá, na própria Praia do Canto. Não vai parar. Então o mercado e não vai baixar de valor, esquece. Quem está esperando o mercado, o valor descer, não vai, ou estacionar, não vai, tá perdendo dinheiro. O imóvel que ele não está comprando hoje, daqui a 6 meses ele pode não conseguir comprar. Daqui a 6 meses, eu não estou falando mais de 1 ano. E eu já falei isso também, já teve um cliente que eu falei nessa onda de quero vender por tanto, porque eu quero comprar por tanto. O seu imóvel hoje, ele vai valer daí para cá. Se você demorar a vender seu imóvel, quando você for comprar, você vai vender daqui a um tempo nesse valor, e quando você for comprar o seu já subiu de preço. Porque tem imóveis que tem a diferença de valorização. Sim, né? É diferente a curva de valorização. É diferença. Às vezes a pessoa quer vender uma casa que a demanda é menor, que a curva de valorização é muito menor, porque vai comprar um apartamento na Praia do Canto. Esquece, não é a mesma coisa. Esquece, não é a mesma coisa. Hoje é um preço. Daqui a 6 meses, esse está no mesmo preço. Esse aqui já está pior. E aí você se perde. Vamos separar mais uma vez. Uma coisa é aumento de preço. A sua casa vai subir preço, mas a curva de valorização não é o mesmo gráfico que aumento de preço. Exatamente. Não segue o mesmo caminho. Então, assim, 2027 continua aí, tem muito empreendimento aí lançando, né, a ser lançado. E a tecnologia, eu vou fazer um curso agora de inteligência artificial, 2, na verdade, um aqui e um outro em São Paulo. A gente precisa realmente saber de tudo, tá nesse meio, porque senão a gente realmente não vai conseguir acompanhar. O cliente, ele tem muita motivação para chegar com muita informação na mesa com vocês. Exatamente. Porque o valor financeiro que ele vai aportar é muito grande. É isso aí. Se o corretor não acompanhar isso, realmente é complicado. Ele vai ficar para trás, ele vai perdendo autoridade e espaço no mercado. Espaço. Né? Bom, dá uma dica aí para a gente fechar então, para quem está assistindo a gente, para quem quer performar no mercado imobiliário, para quem quer dar certo no mercado imobiliário. Vou falar do planejamento. Eu acho que você tem que se planejar. Você precisa, se você está entrando agora, escolha outra coisa que eu realmente, escolha trabalhar com mais pessoas. Eu falo mesmo, né, cara? Trabalho autônomo, eu aplaudo para quem consegue, porque para mim eu não vejo vantagem nenhuma em ser autônomo. Nossa, Juliana, mas ganha 100%. Qual é a velocidade de venda que você tem nisso? E o que é porque você só está vendo agora, mas e se você tem mais pessoas ao seu redor, né? Será que isso não estaria numa escala maior, né? Então, assim, eu acho assim, eu acho que eu estou falando para o corretor que está começando, tá? Principalmente para o corretor que está começando. Primeiro, ele tem que se associar a uma empresa que vá treinar ele precisa ser treinado, mas antes disso ele precisa planejar. Tem que planejar aí o tal dos 6 meses com o dinheiro guardado, se puder 1 ano melhor ainda, para ele poder estudar com calma, né? Inclusive tecnologia, inovação, metodologias, né? Tudo. Então, primeiro se planeja, depois estude. Estude, invista em você mesmo, se posicione numa região, que eu acho que é importante. Eu acho que é isso. E vem porque o mercado é grande, tem espaço para muita gente, mas só vão ficar os bons. Mas só vão ficar os bons. A gente tá exatamente nessa virada de chave, e eu encorajo mesmo, eu acho que é o momento mais oportuno dos últimos 30 anos no mercado imobiliário, porque os processos estão na mesa, tem gente aí. Já falei de você, a gente esteve outro dia aqui com a Celi, e todo dia surgem pessoas aqui quebrando tabus, construindo resultado. Malu, novinha, não tem idade se é mulher ou se é homem, jovem, né? Como eu falei, jovem, enfim, onde mora, não é isso. Mas tem que querer aprender, querer evoluir, trabalhar bastante,
para fazer diferente, Então, é isso. Gente, estivemos aqui com Juliana Leão hoje, uma das maiores autoridades aí no mercado imobiliário de Vitória. Eita. Muito obrigado pelo seu tempo aqui agradeço. com a gente, Ju. Agora eu estou satisfeita, agora eu vim. Minha dívida está quitada aqui, tá? Morreu, mas... Maravilhoso, meu amigo, obrigada. Obrigado, vamos para cima. Vamos pra cima.